Sabe aquele momento que você tá lá tranquilo, navegando nas redes sociais e de repente se depara com uma bomba? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu quando Elon Musk, o mago da tecnologia e das finanças, soltou uma daquelas declarações que fazem você quase cair da cadeira. Segundo ele, o famoso e misterioso Deep State americano, essa entidade quase mitológica que supostamente opera por trás dos panos do governo dos Estados Unidos, teve um dedo, ou talvez a mão inteira, nas eleições brasileiras de 2022. E não foi para menos, a acusação era de que eles financiaram a eleição de Lula contra Bolsonaro. É mole? Agora vamos lá, não é qualquer um que está falando, né? Elon Musk não é só o cara das inovações e dos carros que quase dirigem sozinhos, ele é também uma figura política influente, com acesso a informações que nós, meros mortais, nem sonhamos em ver. Quando ele fala, o mundo escuta. E dessa vez, o que ele disse foi tão explosivo que até parece roteiro de série de espionagem. Imagine a cena. Um senador republicano, Mike Lee de Utah, faz uma pergunta provocativa em sua rede social, questionando se seus seguidores ficariam incomodados se descobrissem que o governo do Zorcropsil ajudou a financiar a derrota de um presidente brasileiro. E quem vem responder? Elon Musk, diretamente do epicentro da tecnologia e da política. Com um sim claro e direto, ele confirma que o Deep State realmente financiou a campanha de Lula contra Bolsonaro. Essa declaração caiu como uma bomba nas redes sociais e nos noticiários. De repente, todos querem saber mais, analisar cada palavra. Os apoiadores de Bolsonaro se sentem validados em suas teorias de conspiração, enquanto os opositores acusam Musk de jogar mais lenha na fogueira das tensões políticas sem apresentar provas concretas. Agora, pense comigo. O que isso significa para nós, aqui do lado de baixo do Equador? Primeiro, tem a questão da soberania nacional. Nada menos que a integridade do nosso processo eleitoral está sendo questionada, e por uma figura de peso internacional. Isso é grave. Se for verdade, estamos falando de uma interferência externa que pode ter mudado o curso da nossa história. Mas também tem o outro lado da moeda. Estamos sendo manipulados? Será que essa declaração tem fundo de verdade? Ou é apenas mais uma jogada de interesses que se escondem atrás de tweets bombásticos? E as provas? Onde estão? Porque, no fim das contas, palavras voam, mas são as evidências que permanecem. Então, fica a pergunta: o que você acha disso tudo? Você acredita que estamos sendo joguetes nas mãos de poderes maiores? Ou será que isso é só mais uma teoria da conspiração para distrair a gente de problemas reais? Vamos ficar de olho, porque algo me diz que essa história ainda vai dar muito o que falar. Após a declaração chocante de Elon Musk, as redes sociais pegaram fogo. Entre tweets e posts, a confusão estava armada. Por um lado, defensores da teoria do Deep State, empunhando a afirmação de Musk como uma lança da verdade. Por outro, céticos, exigindo provas e descartando a ideia como mais uma teoria conspiratória. E no meio desse furacão digital, cada clique e compartilhamento só aumentava a polarização. Vamos aprofundar um pouquinho na postagem que deu origem a todo esse alvoroço. O senador Mike Lee, do Utah, não é conhecido por ter papas na língua. Sua provocação na rede X, antigo Twitter, questionava diretamente seus seguidores. Se o governo do Cicicicicua tivesse financiado a derrota de Bolsonaro por Lula, isso te incomodaria? Eu ficaria lívido. Quem está comigo nessa? E então, Musk entra na dança, validando a preocupação de Lee com um simples porém poderoso: bem, o Deep State do Zeuara fez exatamente isso. Por que certos assuntos são tão voláteis que acabam sendo censurados ou bloqueados em certas regiões? O que isso diz sobre a liberdade de expressão e o direito à informação? E mais, por que um tweet seria bloqueado ou censurado no Brasil? As implicações dessa ação são profundas, indicando uma possível tentativa de controlar a narrativa política no país. Agora pensa aqui comigo. Musk não é só um bilionário fazendo barulho. Ele é uma figura central no desenvolvimento tecnológico e tem uma influência política considerável. Quando ele fala,
não é só um sussurro, é um grito que ecoa em câmaras de poder e salas de estar ao redor do mundo. A afirmação de que o Deep State americano influenciou uma eleição estrangeira é monumental. Se verdadeira, revela um jogo de poder que transcende fronteiras nacionais e expõe uma fragilidade crítica na soberania dos países. Mas onde estão as provas? É aí que o bicho pega. Acusações sem provas podem ser tão perigosas quanto as conspirações que pretendem denunciar. Sem evidências concretas, as palavras de Musk podem ser vistas apenas como parte de uma guerra de informações, onde a verdade é a primeira baixa. Então, o que fazemos com essa informação? Aceitamos como verdade porque vem de uma figura influente, ou questionamos até que a verdade seja incontestavelmente provada? Este é o momento de desafiar o status quo, de não aceitar tudo que nos é apresentado sem um questionamento crítico. Em tempos de informações manipuladas e meias-verdades, a capacidade de questionar e exigir transparência torna-se nossa maior defesa. Com a poeira ainda no ar após as bombásticas revelações, começamos a ver o contorno de um cenário que desafia não só a política brasileira, mas também a integridade das democracias ao redor do mundo. A declaração de Musk não passou despercebida no cenário internacional. Governos e organizações de vários países começaram a questionar a influência não apenas dos Estados Unidos, mas também de outras potências em eleições estrangeiras. A mídia global, por sua vez, teve um papel ambíguo. Enquanto alguns veículos se lançaram na investigação dessas alegações, outros pareceram mais cautelosos, talvez até cúmplices, ao não pressionar por uma apuração mais profunda. E aqui, a ironia se faz presente novamente. A mesma mídia que frequentemente aponta a desinformação como uma ameaça à democracia, agora hesita em investigar uma possível fraude eleitoral de proporções internacionais. Esse comportamento seletivo da imprensa levanta questões sobre quem realmente tem o poder de moldar as narrativas globais e quais interesses estão sendo protegidos. Enquanto isso, o público global, já cansado de ser tratado como peão em um jogo de xadrez político, começa a despertar para a necessidade de uma vigilância constante. As pessoas começam a entender que a verdadeira liberdade vem da capacidade de questionar e de não aceitar passivamente as versões dos fatos apresentadas por figuras de autoridade ou por mídias tradicionais. Neste cenário, vemos um aumento significativo na demanda por transparência e autenticidade. Grupos de cidadãos, ativistas e organizações independentes se mobilizam, utilizando as ferramentas digitais para disseminar informações, verificar fatos e exigir responsabilidade dos líderes eleitos e das instituições. A mensagem é clara: o povo quer e merece a verdade, inteira e sem cortes. Este episódio nos mostra que talvez estejamos à beira de uma nova era política, onde velhas estruturas de poder são questionadas e novas formas de governança começam a emergir. A acusação de Musk pode ser um catalisador para uma revisão das práticas internacionais, onde a interferência externa em eleições seja não apenas condenada, mas efetivamente impedida através de leis mais rigorosas e cooperação internacional. À medida que esta história se desdobra, fica claro que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Não podemos deixar que outros escrevam nosso futuro por nós. Questionar, verificar e demandar transparência não são apenas direitos, são responsabilidades cívicas que devemos exercer com vigilância. Portanto, enquanto aguardamos as próximas reviravoltas deste drama político, façamos nossa parte. Estejamos informados, sejamos críticos e, acima de tudo, comprometidos com a integridade e a verdade. O despertar para uma consciência política mais aguçada não é apenas necessário, é essencial para a sobrevivência da democracia como a conhecemos. Vamos juntos nessa, porque a verdade, por mais que demore, sempre encontra um caminho para vir à luz. Vocês estão ligados aqui no nosso canal de notícias. Aqui, quando a gente vê pegando fogo, jogamos mais gasolina,
sempre trazendo as notícias mais quentes e bizarras do dia a dia. Não vacila, dá aquele like e se inscreve no canal para não perder nada. Aqui a gente fala o que ninguém tem coragem e você faz parte dessa parada.